me explica por que o De La Cruz não bate falta? Ele fez um gol de falta, uma grande cobrança, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, tem mais de um ano, contra o Atlético em Goiânia. O Atlético já foi até rebaixado. Foi bater hoje, fazer gol de falta, e não bate falta quase, não deixa bater. No primeiro tempo teve uma lá, que acho que nem foi falta, que o árbitro deu pênalti, voltou atrás, marcou como fora da área, mas não foi nada. E aí bateu o Léo Pereira. Por que não bate o De La Cruz? Uma grande cobrança. Foi um raro momento que o Flamengo fez algo digno de elogio no jogo contra a equipe do Central Córdoba. Uma coisa bizarra, né? E agora, poupar esses jogadores hoje. Gente, você monta hoje o time mais forte, ganha o jogo da Libertadores, faz 6 pontos, se estabiliza. Vai para Porto Alegre jogar com o Grêmio no domingo, aí você vê quem eu preciso aqui administrar. Você vai levar um time forte, vai usar o elenco, vai gerar um elenco. Mas hoje é para jogar completo. Libertadores tem que garantir logo a classificação. Agora é para jogar no final do mês, no dia 22, na terça-feira, 7 da noite, horário de Brasília, contra a LDU em Quito. A LDU está jogando nesse momento contra a equipe do Deportivo Táchira, está no intervalo, está 0-0 o jogo lá no Equador. Né? Lá no Equador esse jogo. O resultado até é bom. Ficar assim, o Flamengo fica ainda com o segundo lugar do grupo com 3 pontos. Esse resultado é bom. Vejamos aí. Segundo tempo, tendência a LDU crescer, porque o visitante que não joga na altitude sofre no segundo tempo muito mais. Né? Ainda não está falando o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Rodrigo Davi, obrigado pela mensagem. O Ronald Maia não vê nível para o Everton Araújo jogar no Flamengo. O Juninho também foi muito mal hoje. O Bruno Henrique, todo mundo foi mal. Não vou aqui colocar rótulo em um ou outro. Eu só acho que é o seguinte: você colocar o Everton Araújo no meio-campo com o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz no time, é uma coisa. Você tira o Gerson, tira o Pulga, põe o garoto. Cara, não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Então, assim, ele foi colocado numa situação difícil. Ele não tem condição. O nível cai muito. Sabe? Enfim. O Anderson fala que o Juninho ainda contribuiu mais do que o Bruno Henrique, que nem marcar essa de bola do Central marcou. Eu acho que o Juninho não foi bem, mas o Bruno Henrique também não foi bem. Aliás, tem que parar esse negócio do Bruno Henrique se jogar toda hora, ficar pedindo falta, que não foi, pedindo pênalti. Isso é chatíssimo. A gente critica isso de sempre nos jogadores de futebol. Isso é uma coisa muito chata. Né? E o Douglas acha que baixou o espírito do Tite e do Felipe Luiz. Então, um detalhe: no ano passado, havia aquela coisa de ganhar o Carioca, a diretoria queria, e o Tite compôs. Agora não há pressão nenhuma, que eu saiba, embora queira priorizar o brasileiro, botar algumas reservas na Libertadores. E, aliás, outro detalhe que tem que ser falado: o preço dos ingressos. Ingresso caro, torcida elitizada. No intervalo, vocês perceberam no intervalo? Quando for aquela torcida, ao final, todo mundo rindo, fazendo selfie. Ninguém puto, ninguém preocupado, ninguém apreensivo. A torcida gritou? Não vai gritar. Clientes no estádio. A torcida jovem e a raça estão banidas e o Flamengo não se prontifica a apoiar a volta das suas 2 maiores torcidas organizadas, que fazem falta na arquibancada. Isso é óbvio. A Força Jovem do Vasco voltou. E a Fúria Jovem do Botafogo também. Os clubes apoiaram. Lá no acordo assinado com as autoridades. Por que o Flamengo não apoia a volta das torcidas? Porque elas apoiaram a outra chapa? Ou uma delas, pelo menos, apoiou? Que também foi bizarro o que aconteceu, ofensas a pessoas dessa chapa que venceu. Eu critiquei muito naquele momento, ridícula aquela aliança. Mas estou falando, não é da parte política, estou falando da arquibancada, o pulmão da arquibancada. Faz falta. Faz falta. Faz falta. O grito é outro. E isso pesa também. E isso é mando de campo. Mas o presidente do Flamengo acha que não. Cobra ingresso caro, vem o dinheiro, está tudo bem. Tá bom. Vai transformar o Maracanã no The Library, a biblioteca, como é chamado o estádio do Arsenal, que ontem até não foi. Né, contra a equipe do Real Madrid. Manuel Toyota, acho que o time não chuta, enfeita muito, isso é um velho problema, né? O Adenilson Moraes. Hoje o Mauro César disse que é um Jovem Pan. Há uma mobilização muito grande para esse jogo por parte do Central Córdoba. Eles vão jogar como se fosse a final de campeonato. Mauro dificilmente erra. Obrigado, Adenilson. Foi exatamente o que eu falei. Né? Eu erro também, mas tento errar o mínimo. Né? É só a gente ser honesto naquilo que a gente fala e conhecer um pouquinho do assunto. Né? O João Araújo também falando que viu displicência. O Marcos Roberto criticando a entrada do Pedro, também não entendi. Entrar naquele momento. Não era para ter entrado. Gilson Santos, Mauro já tinha cantado a pedra. Pois é. O Matheus Góes falando que mais um papelão do Flamengo na Libertadores. O Emanuel Souza falando aqui, vamos ver o profissionalismo do Boto. Tem que cobrar. O Boto tem que chamar o Felipe e conversar. O que foi isso aí?
Fabiano Pérez, nem tudo é terra arrasada, mas ninguém está falando que é terra arrasada. Nós estamos comentando especificamente o que aconteceu hoje. Estamos comentando exatamente o que aconteceu hoje, tá? Não falando do conjunto da obra. O Luiz Roberto também criticando o Felipe Luiz. O Flauber Mascarenhas, acho que o Flamengo menosprezou o adversário, também acho. A escalação, gente, já é um sinal. Assim, quando o técnico adversário que estudou o Flamengo, ele sabe qual é o time principal, os jogadores mais importantes, eu olho e vê Wesley fora, Pulga fora, Gerson fora. Opa, peraí. Esses caras estão botando alguns reservas, não estão levando fé da gente, não. Enfim, o Gerry Toninato. O Mauro já vem alertando em breve, Felipe Luiz será apresentado no Libertadores. É lógico. Os caras botam na seleção, falam, a gente nem sofreu uma derrota acachapante, não treinou nenhum jogo internacional. Foi o primeiro jogo internacional dele no time profissional na carreira, no Rio de Janeiro. Cláudia Barbosa falando que foi uma derrota amarga. O Antônio Gonçalo. Não entendi o que ele escreveu aqui, meio confuso. O Valdeci Vieira falando da arrogância. O RS falando aqui de priorização do brasileiro. Não, o problema aí não é priorizar o brasileiro. Você pode priorizar o brasileiro, tratar a Libertadores também como uma prioridade, e não a Copa do Brasil. Agora, colocar hoje esse time hoje não tem cabimento. Ele vai dar explicações dele, a gente vai ouvir, mas vai ser difícil ser convincente, me parece. Né? Não creio que vai ser convincente. Qualquer coisa que ele fale hoje vai ser difícil de concordar, porque, bem, nós vimos o que aconteceu, né? Galera, vamos dando like para aumentar a nossa audiência. Temos aí cerca de 5.500 likes. A gente pode chegar hoje pelo menos em 10 mil, 11 mil, por aí, né? No mínimo isso, né? Hoje é uma audiência muito, muito grande. A galera está aqui cuspindo uma abelha africana, como diria o grande Washington Rodrigues. O Maxwell Gonçalves falando que tinha que levar a sério a competição.